É um prazer e é um privilégio estar na casa do Pai, amém? Para juntos aprendermos um pouco mais dessa bendita palavra. Palavra essa que é eficaz, que é viva e que penetra nos nossos corações. Então, para quem não me conhece mais, eu sou Silvana, da Casa do Oleiro, lá do Jardim Paulista, sou pastora da Igreja Casa do Oleiro. Juntamente comigo está a minha irmã Cibele, a minha amiga Diva e a minha irmã Cíntia, amém? E eu agradeço o convite da Giovana, agradeço também, né, a liderança, por dar essa confiança a mim mais uma vez, né, Gi, para estar aqui pregando a palavra. Porque falar da gente é fácil, né? Mas falar da palavra do Senhor, ô Jesus, a gente precisa ter uma reverência muito grande, né? Porque é a palavra do nosso Deus. Mas é claro que a gente ora, a gente medita e a gente busca realmente, né, no Senhor para realmente trazer algo que venha do trono dele para as nossas vidas. Claro que o Senhor já falou comigo e ele vai continuar falando. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Pai querido, muito obrigada por esse privilégio de estar na tua casa, na tua presença, para falar da tua palavra. Palavra essa que é viva, que é eficaz e que vai penetrar nos nossos corações. Pai querido, que eu diminua nesta hora e que o teu Santo Espírito prevaleça sobre a minha vida, Pai. No nome de Jesus. Tira todo o cansaço, todo o sono e que nós possamos estar despertados para ouvir a tua palavra, reter ela no nosso coração e que saiamos daqui acrescidos de fé, de esperança, de ânimo, porque tudo isso a tua palavra nos garante, Pai. Então, muito obrigada, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, eu queria falar assim, ó, imagine, né, uma manhã agitada, tipo segunda-feira, né? Normalmente segunda-feira é mais comentada, né? Você acorda atrasado, tem compromissos importantíssimos a cumprir, filhos ou netos para levar na escola. Você também tem um trabalho ali acumulado que você precisa estar fazendo. Às vezes você tem que levar o seu carro no mecânico, compras no supermercado para fazer. Aliás, uma lista de tarefas para você fazer. E aí você pensa, meu Deus, que correria. E nessa correria toda que a gente tem, é fácil se perder tentando resolver tudo ao mesmo tempo, sem saber até por onde começar. Mas Jesus, né, que é o nosso bem maior, aquele que realmente supre as nossas necessidades, aquele que é por nós, ele nos dá uma palavra poderosa, que está lá em Mateus 6:33. Mateus 6:33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, aliás, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quantas coisas para a gente buscar? Todas. E em primeiro lugar. Então, aqui, essa passagem, para mim e para você, é um convite de Jesus a inverter as nossas preocupações diárias. Ou seja, de focarmos, para a gente não focar, né, a nossa vida, as nossas circunstâncias todas, excessivamente nas nossas necessidades materiais. Somos alertados a priorizar o reino. Porque ele diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino. O reino. Né? E como Deus é generoso, e eu gosto dessa palavra generoso, eu fui até buscar no dicionário, e essa palavra, quando a gente fala que o nosso Deus ele é generoso, significa que ele é nobre em caráter, que ele está disposto a compartilhar seus bens, seu tempo, afeto ou conhecimento de forma espontânea, sem esperar nada em troca. Então, esse é o nosso Deus. Quando a gente fala assim que ele é generoso, é todas essas qualidades, né, para o nosso Deus. E ele ainda nos promete que as necessidades, as nossas provisões para a nossa vida serão supridas. A palavra diz que todas, não é uma. Então, se você tem uma necessidade nesta noite, saiba que o nosso Deus, ele supre todas. Né? Nós já até colocamos aqui uns bilhetinhos de oração. Creia que o Senhor há de suprir cada necessidade que você colocou. Se é mesmo de um mês atrás, da semana passada, não importa. No tempo certo, Deus vai suprir a sua necessidade. Amém? É por fé. É por fé. Nós não podemos andar por vista, mas assim por fé, crendo nas promessas do nosso Deus. E eu gostaria de falar aqui para vocês um primeiro tópico. Quando Jesus diz para nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino dele, ele nos chama, amados, a colocar Deus no centro de tudo. O reino de Deus não é apenas um lugar distante, né? Lá no futuro. Não. É a presença e o governo de Deus em nossas vidas aqui e agora. Então, buscar o reino não é lá na glória, não só quando nós estivermos com o Senhor, é aqui na terra. É saber que ele vai suprir a minha e a sua necessidade.
E vivemos sob sua autoridade, buscando sua vontade e seu propósito. Quantas vezes, né, nós começamos o dia preocupados com tantas coisas, querendo até que o dia seja de 25 horas. Porque é tanta correria, tanta coisa, que você parece que não dá conta no horário de 24 horas. Então, muitas pessoas querem até que o dia seja de 25 horas, porque é tudo tão corrido, né? E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, alinhamos nossos corações com o seu plano e a sua vontade. E lá em Romanos 12:2, nos fala que a vontade do nosso Deus é boa, agradável e perfeita. Então, se é boa, agradável e perfeita, eu preciso confiar a minha necessidade, tudo aquilo que eu preciso diante desse Deus. Lembre-se que quando nós investimos no que verdadeiramente importa, estamos construindo algo que perdura além do tempo. E tudo aqui que é passageiro, como riquezas, bem, é claro que todos nós precisamos. Né? Todos nós precisamos, faz parte daquele que trabalha, daquele que busca, daquele que acorda de manhã, aquele que dorme tarde, que faz o seu trabalho, faz parte de você ser bem-sucedido, né? Mas a gente sabe que a popularidade e às vezes até o reconhecimento mundano, eventualmente, desaparece. Mas o reino dos céus permanece para sempre. É isso que nós devemos buscar, o reino dos céus. Não as coisas desse mundo, não as coisas que podem tirar nós do foco, que é a presença de Deus, que é a palavra do nosso Deus. Outro tópico que eu quero falar com vocês nessa noite é quando aqui a palavra fala para a gente buscar a justiça de Deus. Buscar a justiça de Deus. Jesus não apenas pede que nós procuramos o reino celestial, mas também sua justiça. E quando a gente fala de justiça, a justiça vai além de fazer aquilo que é correto. Aos olhos humanos, é viver de acordo com os princípios e valores celestes. Ou seja, quando a gente fala de justiça do nosso Deus, todas as pessoas, a gente tem que tratar as pessoas, né, com amor, com misericórdia, com compaixão, com bondade. E nós também, dentro disso, de buscar a justiça do nosso Deus, nós precisamos ser honestos quando ninguém nos observa. Quando ninguém nos observa, quando alguém observa a gente, é fácil. Eu estou sendo certinha, estou sendo justa. Mas nós precisamos ser honestos quando ninguém nos observa. Isso é o caráter de Jesus em nós, que nós precisamos ter. Claro que pode vir oportunidades de sermos desonestos. Às vezes em situações de um dinheiro fácil, de uma situação de uma mentira, que aparentemente pode agradar você, mas você sabe que isso é errado. Então, na verdade, nós precisamos ser íntegros. Isso é justiça de Deus. Pode vir situações que podem até nos forjar, mas nós precisamos nos tornar íntegros diante do nosso Deus. Também outra passagem, outra parte de dentro da justiça é perdoar. É perdoar ainda quando é difícil. E às vezes é difícil, não é, amados? Às vezes é difícil a gente perdoar. Principalmente quando você está com a razão. Porque se você não está com a razão, você perdoa. Mas e quando você está com a razão? É difícil você perdoar. Mas a palavra de Deus nos diz para perdoar quantas vezes lá em Mateus 18, do 21 ao 22? 70 vezes 7. Ou seja, fazendo as contas aqui, 490 vezes por dia. Não é muita coisa, gente? Alguém já perdoou 490 vezes por dia? Não, né? E por que não? Porque o Senhor, Ele sabe do nosso coração. Ele quer que a gente perdoe 1, 2, 3, 4, 5. Mas Ele quer que a gente perdoe. Sabe por que Ele quer que a gente perdoe? Para que a gente fique livre. Sabe, porque quando você não perdoa alguma situação ou alguém, é como se você tivesse amarrado com aquela pessoa. Aquela situaçãozinha que aquela pessoa fez para você, vai ficar aqui, ó, te martelando, te martelando, te martelando, te martelando. Agora, quando você perdoa, ainda que você tenha razão, o que acontece? Você libera aquela pessoa. E aí, você liberando aquela pessoa, você também fica liberta. Então, por isso que o Senhor é tão sábio em falar 490. Claro que nós não chegamos a essa quantidade por dia, mas Ele requer. Ele requer. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas de alguém fazer algo para você 2 vezes por dia, e você ter que liberar perdão. Às vezes até 3 vezes por dia a pessoa fez, ou 3 vezes na semana. Você tem que liberar perdão, porque senão você está, presa com ela.
Então, quando você libera o perdão, você fica livre. A paz vem primeiro em você. E depois a paz parte para ela. Viver na justiça de Deus frequentemente requer renúncia. Pode significar abrir mão de chances que parecem vantajosas, mas que, na verdade, vão contra a vontade de Deus. Então, às vezes, pode vir situação sobre a sua vida que parece ser vantajoso para você. Mas é a vontade de Deus sobre a sua vida? Sobre a sua casa? Sobre a sua empresa? Sobre o seu trabalho? Então, nós precisamos saber que aquilo que é a minha vontade nem sempre é a vontade do Pai, que é boa, agradável e perfeita. Também pode significar para nós enfrentarmos críticas por escolher o caminho reto. Às vezes você escolhe ser reta, ser íntegra, e você pode receber críticas. Mas com certeza é melhor seguir a Jesus do que seguir aquele que quer mostrar para você algo que é certo, mas que não é certo. Então, as escolhas são nossas, mas nós também teremos as consequências. Então, às vezes a gente vai receber crítica. Ah, mas ela é muito certinha. Ah, mas ela vai sempre à igreja. Ah, mas... Não, sabe, não importa. Importa a Deus que você deve seguir. E quando você segue ao Senhor, você tem a recompensa. A recompensa vem. Claro que nós vamos ter o nosso galardão lá com o céu, não resta dúvida. Mas a gente tem a nossa recompensa aqui na terra. E, no entanto, a promessa do nosso Deus ela é firme. Aqueles que buscam a sua justiça serão protegidos por Ele. Porque nosso Deus é um Pai amoroso, generoso e também é um Pai fiel. O terceiro tópico, dentro desse versículo que eu li, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. A promessa da providência de Deus é que todas as coisas serão acrescentadas a nós. Aí você pergunta, quais coisas? Quais coisas? As necessidades básicas da vida, como o alimento, como roupas, como moradia, como trabalho, como saúde, vigor para o trabalho. E tantas outras coisas. O nosso Deus é aquele que supre, e é aquele que sabe tudo aquilo que nós precisamos. E Deus, Ele conhecendo a sua e a minha necessidade, antes mesmo de pedirmos, lá em Mateus já fala isso, Mateus 6:8. Diz assim, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Olha que coisa mais linda. O nosso Deus sabe, antes que eu peça, Ele sabe que eu preciso. Olha que Deus amoroso. Por isso que é necessário que eu e você peçamos a Deus. Sabe, ainda tem pessoas que são limitadas. Ah, não, eu não vou incomodar Deus. Ah, não, mas será que Deus vai me ouvir? Deus vai. O nosso Deus é um Deus de grandes e pequenas coisas, amados. Amém? Vocês estão entendendo? Então, o nosso Deus é um Deus de grandes e pequenas coisas. Ele sabe, mas Ele quer, ainda que Ele saiba, aquilo que eu preciso, Ele quer que eu tenha intimidade com Ele. Ele quer que eu peça para Ele o que eu preciso. Um exemplo aqui, esses pedidos de orações. Nós também temos um pedido de oração, uma caixinha com pedidos de oração. A gente lê todos os cultos. A gente faz um clamor pelos pedidos de oração. Quantos milagres a gente já obteve ali? Quantas curas nós já obtivemos por causa da oração? Então, a oração move os céus, porque é um pedido seu. Quando você escreve ali o papelzinho da oração, você está falando, Senhor, eu preciso. Senhor, eu necessito disso. Então, isso agrada o coração de Deus. Uma mãe aqui, a gente falou sobre oração, desperta Débora, a gente está orando pelos filhos. Então, o filho, você pode ainda falar assim, olha, eu não posso comprar isso, você espera um pouquinho. Mas o nosso Deus não, Ele é poderoso para fazer por nós muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, a gente precisa pedir ao nosso Deus. É uma intimidade quando você pede algo para Deus. Desde pequenas coisas até coisas grandiosas, o nosso Deus faz por mim e por você. E quando Ele fala que Ele promete suprir as nossas necessidades, quando colocamos o nosso foco nele, aí eu pergunto, onde estamos colocando foco em nossa vida diária? No nosso dia de 25 horas? Misericórdia. Deus colocou 24. 24. Reflita nisso um pouquinho. As coisas do mundo são passageiras. E vamos um dia deixar tudo aqui. Nós vamos, amados. Nós vamos deixar. Devemos ajuntar tesouros no céu. Está lá em Mateus 19, Mateus 6, do 19 ao 34.
Depois você lê tudo ali, para você entender toda essa passagem. Se você já leu, leia novamente, para você lembrar dessa palavra aqui. Ajuntar tesouros no céu significa viver guiados por valores eternos, com o amor ao próximo, generosidade, cuidados, ajuda, ser solidário. Tantas coisas, em vez de focar apenas no acúmulo material. Então, às vezes, a pessoa fica ali, juntando tesouro aqui na terra, guardando. Sabe, se apegando às coisas materiais. Está lá, o negócio está até estragando lá. Não, mas eu não vou dar para ninguém. Ah, não vou desfazer. Não. Sabe, não ajunta tesouro aqui, ajunta tesouro nos céus. É de lá que vem a sua recompensa. É de lá que o Senhor está te aguardando. E quando a gente fala no suprimento do nosso Deus, não significa que jamais a gente possa passar por dificuldades ou até mesmo escassez. Porque a palavra até nos garante que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então ele fala das dificuldades que a gente possa ter, mas ele fala, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Também, quando você possa até passar por dificuldades, significa que nessas situações podemos confiar que Deus, ele continua no controle. Ele provê de maneiras que muitas vezes mal compreendemos, mas sempre no devido tempo ele age. Então, muitas vezes Deus age de uma forma tão tremenda que a gente até não compreende, mas ele age. Ele age. E você precisa testemunhar. Quando Deus agir de uma forma tremenda na sua vida, testemunhe. Porque tudo quanto nós fizermos é para a glória do nosso Deus. Ele precisa ser glorificado na minha vida, na sua vida. E às vezes a pessoa recebe uma bênção e fica ali, aguardando. Feliz, claro, feliz. Mas guardando para ela. Sabe, porque às vezes o seu milagre é o milagre do outro. A sua bênção é a bênção que a outra pessoa está precisando. Então a gente precisa externar aquilo que Deus tem feito por nós. Sabe, as pessoas precisam conhecer do milagre de Jesus. Precisa conhecer daquilo que ele continua operando, porque o mesmo Jesus que operava na antiguidade, ele continua operando. Mas a gente precisa testemunhar, a gente precisa falar, a gente precisa glorificar esse nosso Deus. E quando aqui eu li que o Senhor provê de maneiras que muitas vezes são mal compreendidas, eu não sei se eu comentei aqui, mas eu já comentei na minha igreja, um testemunho contado por uma pastora argentina, muito querida nossa. Ela diz que havia uma missionária, ela recebia as doações da igreja. Sabe quando a igreja, né, aqui também tem, né, Giovana? Que a igreja supre a necessidade de missionários. Então, diz que essa igreja supria a necessidade dessa missionária. Só que aconteceu que a igreja não estava suprindo a necessidade dessa missionária. E estava faltando alimentos na casa dela. E aí, o que ela fez? E, por sua vez, também, a sua conta estava zerada no banco. Ela não tinha entrado nada e ela estava necessitando de alimentos. E aqui, na sua aflição, ela dobrou os seus joelhos e orou ao Senhor. E quando eu marquei aqui que ela dobrou os seus joelhos, eu vi a postagem, né, do Desperta Débora, que até eu comentei com a Gia, achei bem lindo quem fez aquela postagem lá do Desperta Débora, achei bem lindo, né? De mães de joelhos, filhos de pé, né? Eu achei bem linda aquela postagem. É isso mesmo, né? O joelho de uma mãe faz toda a diferença na vida de um filho, né? E aí essa mulher buscou o Senhor e o seu reino em primeiro lugar. Então ela dobrou o seu joelho e colocou para o Senhor a sua situação. Ela estava sem alimentos na sua casa, sua conta zerada. E aí? E aí ela buscou o Senhor. O seu foco era nele. Na sua necessidade, os seus olhos foram para ele, não foram para as circunstâncias. Ela não se desesperou diante do mundo. Ela se colocou diante do Senhor. Ela pediu a misericórdia dele, a graça dele, os cuidados dele sobre a vida dela. E quando ela estava de joelho, orando ao Senhor, o Senhor falou claramente ao ouvido dela. Pegue o seu cartão e vá ao supermercado e faça a compra que você necessita. E essa mulher foi. Essa mulher foi, comprou o que ela precisava, ela passou no caixa e a mercadoria que ela teve foi liberada. Amém, igreja? Foi liberada. Essa mulher, ela buscou o reino do Senhor em primeiro lugar. Ela creu.
Ela creu nessa voz que o Senhor falou com ela. Era ela e o Senhor e seus joelhos no chão. Ela creu. Ela creu e colocou diante do Senhor. E aí, as suas necessidades foram supridas. Ela passou pelo caixa, passou o seu cartão, pegou a mercadoria e foi para casa. E o mais interessante, o cartão dela, lembrando que o cartão dela estava zerado. E essa conta, o qual ela gastou, nunca foi debitado na conta dela. Olha que milagre! Olha que milagre o Senhor operou na vida dessa missionária. Era a necessidade dela. Deus sabia. Então ela simplesmente orou, creu e o milagre aconteceu. E aí, né, quando essa pastora contou esse testemunho assim, a gente estava em várias mulheres, ela contou isso para nós. E aí eu sempre, né, gosto de brincar, né, Giovana? Eu falei para ela assim, olha que interessante, né? Eu nunca passei o meu cartão e não veio, deixou de ser debitado na minha conta. Comentei isso com ela, né, brincando, tudo, né? Ela falou assim para mim, essa pastora falou para mim, Silvana, na verdade, era a necessidade dela naquele momento. Você está com o dinheiro na conta. E é verdade. Né? Era a necessidade dela. A minha necessidade é outra, a sua necessidade é outra. Deus sabe. Eu não sei qual a sua necessidade dessa noite, dessa semana. Eu não sei. Mas Deus sabe. Então, eu não precisava. Ela precisava. Então, era a necessidade dela. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Também, dentro de necessidade, dentro de Deus suprir, a gente pode lembrar da história de Maria. Né? Maria, mãe de Jesus. Ela era uma jovem que, no costume judaico, né, por volta de 13 a 15 anos, as jovens elas eram consideradas aptas para o noivado e depois o casamento. Então, pense bem, uma jovem entre 13 a 15 anos, não sei se foi 13, ou 14 ou 15, né, para se casar. E logo já ter filho. Né? Então, olha ela era uma pessoa desprovida de tudo, simples, desprovida de recursos. Mas quando ela buscou o Senhor, Ele cuidou de cada detalhe na vida dessa mulher. E aí veio quem? O nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Então, não há o que o nosso Deus não possa suprir para mim e para você. Então, do mesmo modo, igreja, Deus cuida de você, da sua casa. Deus cuida também dos seus amados. O fato de você estar aqui, Deus está operando na sua casa, Deus está operando nos seus. Nós não podemos duvidar disso. De quando eu busco, eu encontro. E eu encontro também para os meus amados. Quando nós colocarmos o nosso Deus em primeiro lugar. E aí eu pergunto para vocês, fiz essa pergunta para mim, qual tem sido as nossas prioridades no reino? Qual tem sido? Com frequência, permitimos que outros assuntos ocupem um lugar mais elevado de nossas vidas. Quanto tenho me ocupado e preocupado com as coisas do reino? O que eu tenho feito e testemunhado pelo reino? Lembra que eu falei aqui que é importante você testemunhar dos seus milagres, daquilo que Deus tem feito por você? É para que Ele seja glorificado, para que Ele seja conhecido. Qual tem sido o meu serviço no reino? Sabe, Ele quer nos usar, amados. Sabe, o Senhor quer nos usar, cada um com o seu talento, cada um. A palavra do Senhor fala que há muitos talentos. Qual é o meu, qual é o seu talento? De repente, o seu não é de cantar, como o irmão aqui cantou. De repente, o seu não é de pregar. Mas existem tantos outros. É de orar, é de estar na igreja, é de colocar um copo de água para o palestrante, é de ajudar numa limpeza, ou de convidar pessoas. Qual tem sido o meu trabalho? Vai ter uma festividade na igreja. Opa, eu estou junto lá. Nossa, depois tem que limpar tudo, arrumar a igreja, arrumar... Opa, eu estou lá junto. Sabe? Nós temos força. Sabe? Nós temos força. E quando você não tiver, peça ao Senhor, porque Ele dá. Ele dá forças. Sabe? Ele dá forças. Tenho convidado pessoas para conhecer o reino. Nós não podemos ser egoístas a ponto de, eu tenho a salvação, minha família tem a salvação, glória a Deus, um dia eu vou me encontrar com Jesus. Amém. Mas eu posso estar convidando pessoas para vir congregar, para vir conhecer esse Deus, para vir agradecer a Deus, para vir louvar a Deus.
Sabe, nós podemos convidar pessoas. Sabe, o Senhor se alegra de cada lugarzinho ali que é ocupado por uma vida nova. Não nova de idade, tá bom? Nova, assim, de conversão, nova de conhecer Jesus. O Senhor almeja por isso. Eu e você podemos fazer isso. Não é difícil. Não é difícil. Vai ter um evento. Tem gente que às vezes não vem para um culto, mas vem para o evento. Vai ter um evento na igreja, vai ter uma situação diferente. Convida a pessoa. Claro que é importante antes você estar orando por ela. Antes você vai estar orando por ela, o Senhor. Sabe? Abre a mente dessa mulher, desse homem. Já ora por ele antes. E aí convida. Aí o Senhor já vai estar trabalhando no coração. Quando você convidar, eu vou sim. É o inesperado de Deus. É o que o Senhor requer de nós. Ousadia. Às vezes a gente tem ousadia para tantas coisas. E não tem ousadia de convidar alguém para vir na casa do Senhor. E se alegrar. E ouvir a palavra. Ouvir os louvores tão maravilhosos. Então Deus, eu costumo sempre falar que Deus, Ele pode todas as coisas. Mas Ele conta comigo e conta com cada um de vocês. Ele conta. Ele sabe que você tem potencial. Ele sabe que você tem capacidade. Ele sabe, mas é preciso você externar isso. Então depende de mim, depende de você. E nós sabemos que quando a gente faz tudo isso, toda a nossa recompensa vem do Senhor. Porque às vezes a gente não vê uma recompensa do irmão. Às vezes o irmão não é tão grato como você até gostaria que ele fosse. Mas a recompensa vem do Senhor. E não é só na glória, gente. A gente não está falando só quando estiver lá, não. É aqui na terra. É você ter paz. É você ter alegria. É você ter harmonia no seu lar. Sabe, é você ver a prosperidade do Senhor sobre a sua vida. É você sentir alegria. Essa recompensa vem do Senhor para nós e aqui na terra. Então, que a gente possa realmente, sabe, fazer mais pelo reino. O Senhor conta com a minha vida e conta com a sua vida. Amém? Temos também a história do jovem rico. Depois você lê toda lá na sua casa, Mateus 10, do 17 ao 22. Esse jovem rico, ele tinha tudo de bom, riquezas, prestígio, saúde, tudo isso esse jovem rico tinha. E aqui a palavra também fala que ele até obedecia aos mandamentos, porque ele falou com o Senhor Jesus. Olha, esses mandamentos eu até faço. Então ele sabia o que ele fazia. Mas quando Jesus pediu que ele o colocasse em primeiro lugar, ele desistiu. E ele partiu triste. Então ele tinha juventude para trabalhar, ele tinha saúde, ele tinha bens, mas ele não quis abrir mão dos ídolos dele. Ele não quis. E muitas vezes, nós também não conseguimos deixar de velhos hábitos que a gente tinha lá antes da nossa conversão, e a gente ainda tem. Então o Senhor quer de nós buscar o reino em primeiro lugar, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Às vezes, agimos assim, deixamos os nossos sonhos, ambições, ou até mesmo medo, que tornem o lugar reservado, que é apenas para Deus. A gente limita Deus. Deus quer fazer tanto por mim, quer fazer tanto por você, e você limita Deus. Ah, não, Senhor, acho que não, isso daí não é para mim. Será que não é? Você limita Deus. Você limita o poder de Deus na sua vida. Sabendo que tudo que temos vem do Senhor para nós. Nós apenas somos mordomos dele, apenas cuidamos. Todas as coisas vêm de Deus para nós, amados. Nada é nosso. Tudo vem de Deus. Então, nós precisamos servir ao Senhor. Sabe? A gente precisa saber que tudo aquilo que nós temos é para a gente cuidar. É para a gente cuidar da igreja, é para a gente cuidar do reino, é para a gente cuidar da nossa casa, é para a gente cuidar dos nossos filhos, é para a gente cuidar da nossa casa. Com amor, com zelo. Tudo vem de Deus para nós. Tudo. Nós não merecíamos, mas Deus nos deu. E essa passagem aqui de Mateus, que a gente leu, é um convite à confiança em Deus. É buscá-lo acima de tudo. E isso exige de nós, amados, fé. Como essa missionária aqui. Pense. Se acontece isso com a gente,
faltava dinheiro, não tinha aonde buscar, não tinha alimentos, e aí? Ia morrer de fome? Não, ela agiu com fé. E a gente precisa agir com fé. Sabe, muitas vezes a gente age através da nossa força. E a gente precisa agir com fé. E se você não tem fé, peça ao Senhor, Ele dá. Ele é o nosso pastor. E Ele diz que nada nos faltará. Se está faltando fé, peça a Ele. Peça a Ele. E Ele dá. E também exige em nós acreditar que Deus realmente cumprirá suas promessas. Sua provisão a nós. É uma relação de confiança nele. Ou seja, eu preciso ter essa relação de confiança no Senhor. Eu peço a Ele e descanso. Como esses papeizinhos de oração. Eu vou pôr lá. Mas será que Deus vai me ouvir? Opa, a fé já acabou. Então eu tenho que, sabe, uma atitude. Quando eu escrevo, eu já estou tendo uma atitude. E quando é feita a oração, é outra atitude. Então, eu preciso colocar a minha fé em ação. Fé em ação andam juntas. Na verdade, Deus aqui, Ele não é como um gênio, né, nas historinhas infantis que tem lá o gênio, você esfrega ali e pede um desejo para Ele. Não. Ele cumpre a promessa dEle. Tudo aquilo que nós precisamos está aqui, ó, nessa palavra dEle. Tudo está aqui. Ele cumpre a sua promessa sobre as nossas vidas. Sabendo que Ele é um Pai amoroso e que Ele conhece todas as nossas necessidades e cuida de nós. Amém, amados? Está difícil entender? Não, né? Ele cumpre as suas promessas. Ele cuida de nós. Ele sabe tudo o que nós precisamos antes mesmo de eu falar. Mas Ele quer uma atitude minha, uma atitude sua. Né? Ele requer que a gente abra o nosso coração. Peça a Ele. Sabe, peça a Ele sem dúvidas. Exercite a sua fé. A gente precisa exercitar a nossa fé. Sabe, a gente não pode se acomodar com as coisas desse mundo. É assim mesmo. Nossa, está difícil o emprego. Olha como está a situação do país, está difícil. Não, você é filho do rei. Você é filha do rei. Não, Senhor, eu creio que o Senhor vai abrir essa porta de trabalho para mim. Eu sei, Senhor, que eu vou ser abençoada. Você precisa vender um imóvel. Eu creio, Senhor, ainda que está difícil. Nós, como família, nós temos 2 imóveis para vender, que está difícil. Mas nós cremos que nós vamos vender. Amém? Eu ainda tenho 3, que é uma casa que eu tenho para vender. Mas a vitória vem. A vitória vem. E eu vou testemunhar. Vou testemunhar que o Senhor operou. Que no meio das circunstâncias, Deus abriu essa porta. Eu ainda falo assim, Senhor, prepara uma pessoa idônea para comprar minha casa. Uma pessoa que seja feliz como nós fomos um dia nessa casa. A gente tem que viver por fé. Sabe? Porque se a gente for olhar para as circunstâncias, o que a gente faz, amados? Então a gente precisa, sabe? Andar por fé. Andar por fé. Andar por fé. Todos os dias, andar por fé. Amados, que possamos, como crentes que somos, como servos que somos, como homens e mulheres de Deus que somos, buscar o Senhor com todo o nosso coração. Que os nossos dias se iniciem com oração, com agradecimento, e que as nossas decisões se guiem por esta palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra nos nossos corações, que muda a nossa história. E que as nossas vidas, a minha vida, a sua vida, reflita o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a sua justiça. Amém, igreja? E quando buscamos antes de tudo, o seu reino, Ele cuidará de tudo mais que eu preciso e que você precisa. Sendo assim, quando eu busco o Senhor, em primeiro lugar, eu experimento a paz que somente Ele pode dar. A palavra fala que a paz do nosso Deus, Ele excede todo o nosso entendimento. Ou seja, a paz do nosso Deus, Ele vai além. Então, a gente precisa sentir essa paz aqui na terra. A gente precisa. Se você não está sentindo paz, se você não está sentindo alegria, sabe, se está algo incomodando a sua vida, se coloque diante do Senhor. Peça a Ele misericórdia da sua vida, peça a Ele bondade da sua vida. Sabe, para que a sua vida possa ser transformada. Sabe, por aquilo que Deus quer para você, quer para a sua casa, quer para a sua família. E quando a gente recebe essa paz, né, a gente é grato. A gente é grato.
Então, que nós sejamos gratos realmente a esse Deus, que até aqui tem cuidado de nós. Nada tem nos faltado. Podemos passar por aflições, mas nada tem nos faltado. Amém? Nada tem nos faltado. Nosso Deus é poderoso. Então, que a gente possa ser grato ao Senhor. E dar a Ele, amados, toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Porque nós sabemos que todas as coisas vêm dEle para nós. Vem dEle. Tudo. Tudo. Se nós, de manhã, você pode colocar o seu despertador, pode colocar o seu relógio, pode colocar o seu celular, a Alexia, para despertar. Mas se o Senhor não permitir que você tenha o fôlego de vida, que você abra os olhos, por quê? Tudo é permissão do nosso Deus. Então é mais um dia, mais uma noite que nós estamos aqui, porque Ele permitiu. Ele permitiu que você estivesse aqui. Amém, igreja? Essa é a palavra que o Senhor deu para a minha vida nesta noite. Amém? Que Deus continue abençoando a cada vida, a cada família aqui representado, e que vocês continuem buscando o Senhor em primeiro lugar. Sendo assim, todas as coisas vão ser acrescentadas sobre a vida de vocês. Amém? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela confiança, muito obrigada por estar aqui reunidas juntamente com todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês possam desfrutar a cada dia do melhor que Deus já tem preparado para cada um de vocês. Amém? E que vocês possam ser abençoados essa noite, com um sono tranquilo, de paz, e logo pela manhã, sabendo que o nosso Deus renova as nossas forças, faz de nós mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém?